Você sabe o que é o mutismo seletivo? Mutismo seletivo é o tema deste livro da Stephanie Dias, que é especialista no assunto, e é com ela que a gente vai conversar agora. Eu estou aqui com a Stephanie Dias. Stephanie tem 24 anos, é escritora, palestrante, e você escreveu esse livro super legal. É o primeiro livro do Brasil sobre o tema, não é isso, Exatamente, primeiro livro brasileiro de mutismo seletivo, Gritos do Silêncio, onde eu conto a minha própria história de superação e cura. Que legal. E o que é o mutismo seletivo? O mutismo seletivo ele é um transtorno de ansiedade que ele acomete a falha comunicação. As pessoas às vezes não sabem o que é o mutismo seletivo, ele é muito confundido com timidez. Porque as crianças que têm esse transtorno, elas não conseguem falar nem se comunicar em ambientes sociais e com algumas pessoas. Então, dentro de casa, essa criança tem uma vida normal. Ela fala, ela se comunica, mas quando ela vai para a escola, quando ela sai na rua, até mesmo junto com os pais, ela se congela. É o nível de ansiedade assim tão hard que ela não consegue se comunicar, ela não se expressa e não consegue verbalizar em lugar nenhum. Mas aqui tem um ponto de virada aqui que para mim ficou muito interessante, porque você era muda, você não conseguia responder sim, você não levantava a mão, nem levantava a mão. Você não interagia socialmente, e você me fala que você teve um ponto de virada que foi um seminário. Mas você se inscreveu para o seminário? Como é que é isso? Então, da onde quando surgiu teve essa história esse seminário, de você falar num seminário? Eu já imaginava eu apresentando. Daí uniu o útil ao agradável. A professora falou, olha, vai ter um seminário. E eu escrevi por bilhetinho. E eu coloquei assim, eu quero apresentar. E na época eles dividiam em grupos de 5 pessoas. E ela falou assim, não, a Stephanie não vai entrar em nenhum grupo. Porque se ela entrar, ela vai ter uma parte. E se ela não fizer essa parte, vai prejudicar o grupo. Então os professores, eles não me avaliavam oralmente. De tantos anos e tantas tentativas, eles desistiram. Eles falavam, se é prova oral, a Stephanie não vai fazer, depois ela entrega algum trabalho. E eu escrevi, não, mas eu quero fazer. E ela falou, tudo bem, então você vai fazer. Eu fui pro grupo, aquelas crianças, elas não acreditaram, aqueles adolescentes não levaram muito a sério. E um primo meu falou assim, Stephanie, por que você não começa falando com uma pessoa? Eu falei, bacana, melhor do que eu falar com todo mundo. E eu elegi uma amiga, e eu fui na casa dessa amiga, e no dia que eu fui na casa dela, eu saí da minha casa com o seguinte pensamento, eu não volto pra minha casa hoje se eu não falar com ela. Eu podia ficar na rua, né? Porque corria o grande risco. E eu cheguei na casa dela e eu falei, não, eu vou falar com ela para quebrar essa barreira. E eu consegui falar oi pela primeira vez para minha primeira amiga. Mas você não falava oi com a sua amiga? Com ninguém. Ela era sua amiga, era minha amiga mas de conversar pelo você não tinha um Orkut, histórico pelo MSN na época. Não existia interação. E eu falei oi, só isso que eu falei para ela. E pouquíssimas palavras na casa dela, fui embora e no outro dia começou a preparação do seminário. E eu senti como se fosse uma metamorfose. Eu estava dentro de um casulo tão apertado e minha alma realmente gritava por dentro. E eu senti que eu comecei a quebrar aquele casulo e a abrir as minhas asas para voar pela primeira vez. E quando eu fui para a escola naquele dia, eu fui decidida a falar. E eu levantei e eu fui lá na frente. Quando eu fui na frente com o grupo, eu era a última do grupo. E as pessoas foram apresentando, chegou a minha vez. E essa menina que eu falava estava no meu grupo. E quando chegou a minha vez, todo mundo olhou para mim e eu senti a energia das pessoas, aquela expectativa, professor, os alunos. E eu abri a boca para falar e não saiu nenhuma voz da minha boca. E eu olhei e eu falei, poxa, eu nunca vou conseguir falar. E eu paralisei, eu congelei, eu fiquei exatamente dessa forma, encostada na parede. E eu não consegui falar, eu não consegui sair do lugar. E a professora falou, Stephanie, pode sentar, não precisa apresentar. E aquela foi a maior decepção da minha vida, porque eu estava preparada. Daí uma menina chegou em mim e falou assim, olha, Stephanie, que pena que você não conseguiu, mas eu fiquei feliz porque pela primeira vez você foi lá na frente, pela primeira vez você tentou falar. E aquilo me deu tanta força, eu falei, poxa, se eu tentei, se eu fui até lá à frente, pra mim abrir a boca e falar agora falta pouco. E eu escrevi de novo um bilhetinho pra minha amiga e falei assim, eu quero apresentar amanhã, eu quero mais uma chance. E ela falou, vamos tentar conversar com a professora. Conversou com ela, pediu mais uma oportunidade e ela falou assim, olha, eu já te dei uma chance, o seu grupo foi prejudicado. Se você quiser, amanhã você vai fazer o que o seu grupo inteiro fez. Daí eu te dou a oportunidade de ter a nota. E aquilo pra mim eu falei, poxa, mais um desafio. Eu vou embora pra casa e vou estudar o que o grupo inteiro fez. E eu fui pra casa naquele dia, eu falei, não, eu não posso mais continuar assim. Se eu não falar hoje, eu não vou falar nunca mais na minha vida, porque eu sabia o peso daquilo na minha vida. E no outro dia eu cheguei na escola antes de todo mundo, eu senti o ambiente, eu andei pela sala
Eu fui até a frente, eu fiquei parada e eu mentalizei eu falando. Daí na primeira aula, já era aula de português, a professora me chamou à frente para falar. Eu me levantei, eu fui até a frente, eu abri e eu soltei a primeira palavra. Depois que eu soltei a primeira palavra, eu não tive dificuldade nenhuma de falar. Eu vi que, na verdade, a grande sacada era eu falar a primeira frase, a primeira palavra. Um pequeno sussurro que eu falei, ele conseguiu desmoronar todo aquele gigante, toda aquela muralha que existia na minha frente. Que legal. Quem se perceber com esses sintomas, ou filho, ou algum parente, como é que procura ajuda? Olha, todo mundo que eu converso sempre fala, eu conheço alguém que pode ter mutismo seletivo, porque às vezes está na nossa família, na nossa casa, na nossa vizinhança. Se você tem essas características, crianças, eu tive o grau mais elevado, eu não falava mesmo, mas tem graus de mutismo seletivo que a pessoa não fala em público, tem graus de mutismo seletivo que só não fala na escola ou só não fala em algum lugar. Então, assim, se tiver alguma dessas características, levem um psicólogo, fale sobre mutismo seletivo e procure ajuda profissional. Porque a cura do mutismo seletivo, ele tem cura, não é uma doença crônica, mas ele pode se tornar crônico se não tiver o tratamento. Então, se você tem essas características, procure ajuda. Quanto antes tiver ajuda, mais sucesso vai ter o tratamento. Legal. Como é que faz para comprar seu livro, saber mais dele, ou saber um pouco mais sobre o seu trabalho, quais são os seus canais? Nas minhas redes sociais, no Instagram, Mutismo Seletivo, eu sou a voz, ou meu perfil Stephanie Dias, lá na bio tem o link para comprar o livro, tem no Amazon, na Saraiva, se der um Google lá, Gritos do Silêncio, vai ter vários caminhos para poder estar fazendo a compra. Que bacana. Stephanie, gostei demais de conversar com você. Eu acho, sobretudo, a Stephanie é um exemplo, porque assim, cada um de nós, a gente vai enfrentar problemas na vida, a gente não vai passar em branco pela vida. Enfrentaremos problemas, se não esses, outros tipos de problema, e o mais importante, o que sua história de superação mostra, é que a gente não é refém das circunstâncias. Sim. Você é capaz de vencer seus fantasmas, seus demônios internos, você é capaz sim de superar, e eu acho que você é um exemplo vivo, né, de que é possível sim superar nossos problemas e se transformar um ser humano melhor. Parabéns, porque você é um exemplo realmente para muita gente que está enfrentando alguma situação. É possível sim se reinventar, enfrentar seus problemas e ser uma pessoa nova. Isso depende de você. Não quer dizer que é fácil, Sim, não deve com ter sido certeza, fácil, não. mas é é possível. Uma jornada muito árdua. Tem um poema do Braulio Bessa que fala assim, toda coragem ela precisa de um medo para existir. É uma estranha dependência complicada de sentir, porque a coragem de levantar vem do medo de cair. Use sempre essa coragem para se fortalecer. E se o medo surgir, não precisa se esconder. Faça que o seu próprio medo tenha medo de você. E é exatamente esse lema que eu levo para minha vida. Os medos, eles vão surgir, mas depende da gente. Se a gente vai deixar ele dominar a nossa vida ou você vai viver dominando as suas dificuldades. Que bacana. E você superou suas dificuldades. Sim, tenho superado dia a dia. Parabéns, Gratidão. obrigado pela sua entrevista. Espero que vocês tenham gostado desse programa massa e que quando o conteúdo é muito seletivo, às vezes de 7, passa.